Vamos falar do jogo um pouquinho. O Edmilson faz 1-0, o Edmilson que foi do Palmeiras na Série B de 2003, fazia o ataque no Vitória Neló e faz o gol. O São Paulo começou estranho, mas depois se acertou. O Diego Souza jogando mal, mas jogando na posição dele, por trás do centroavante, o centroavante era o Trellis. O André Jardini colocou para jogar o Kaique na ponta esquerda, o Júnior Tavares lateral esquerdo. O Kaique tinha jogado já 3 partidas no Campeonato Paulista, mas é um jogador da base que o Jardini conhece. No segundo tempo, ele tirou o Trellis, adiantou o Diego Souza para centroavante e o Nenê fez uma grande partida. O Nenê jogou muito bem hoje, jogou uma bela partida. Primeiro tempo pelo lado direito, vindo por dentro, saindo da direita para dentro. Segundo tempo como ponta de lança mesmo na função dele, jogou um partidaço. Para mim foi o melhor jogador em campo, embora tenha os últimos 20 minutos tenham mostrado mais outras coisas, né? Com as mudanças que o Jardini fez. O São Paulo cresceu no segundo tempo, fez 3-1, classifica em primeiro lugar, correu o risco de ser segundo colocado da chave. O outro capítulo é Diego Aguirre, o técnico que foi apresentado hoje. A gente já vinha falando desde sexta-feira que ele era o preferido, que ontem a gente disse que ele viajava para fechar com o São Paulo, fechou. O técnico vai pela terceira vez trabalhar no time brasileiro, chega ao São Paulo como chegou quando foi jogador. Que ele chegou como jogador e fracassou como jogador, não deu certo como jogador, fracassar é uma palavra forte demais. Num time que tinha muitos problemas naquela época. Foi vice-campeão brasileiro em 90, jogando com o Raí Ricardo Rocha, e depois foi o primeiro técnico da carreira do Lugano. Pois é, o Aguirre, que assume o time do São Paulo, falta ainda acertar a documentação dele, né, porque estava fora do Brasil, então precisa acertar a documentação para trabalhar no Brasil. Deve viajar só na quarta-feira, dia do jogo, contra o CRB pela Copa do Brasil, mas é o novo técnico do time. Zinho, então, Dorival Júnior caiu fora, vitória do São Paulo com manifestação do torcedor e novo técnico para o time agora. Eu acho que a manifestação esperada, porque o torcedor ele não está contente, né, com o que está acontecendo com o São Paulo. É uma semana, como foi falado aqui, de vários problemas, a queda do Dorival, perdeu o clássico, mais um clássico que o São Paulo perdeu. E já vinha, né, essa novela já estava durando muito tempo, essa coisa do Dorival sair. Vamos ver agora, né, se a culpa era do Dorival. Eu sempre dei a minha opinião, acho que ele não era o único culpado, pelo contrário. E o Aguirre chega, é novamente um treinador estrangeiro, né? É um treinador que já conhece mais o Brasil. E o legal é o seguinte, pelo menos ele tem um entrosamento com a cúpula do futebol, né? Com o Ricardo Rocha, com o Raí, principalmente com o Lugano. Esse entrosamento já ajuda para que ele chegue num São Paulo com problemas gravíssimos que ele vai ter que solucionar, que é a montagem desse time, né? O Dorival, um tempo que teve, não conseguiu montar e ele está chegando no meio do caminho. Então vai ser importante esse suporte dessa cúpula do futebol para que ele possa desenvolver o trabalho dele, né? Não acho uma situação fácil, ele não assume o São Paulo num momento bom. Vai ter muito trabalho pela frente agora. Vamos ver a competência dele para montar esse time. Bom, daqui a pouco nós vamos falar também a respeito do próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Paulista. Entra na fase agora quartas de final e já tem um adversário definido. É o São Caetano em 2 partidas. Edmundo, São Paulo tem novo técnico. O Aguirre vai assumir o time. Primeiro, muito boa sorte ao Aguirre, Diego Aguirre, né? Só que o São Paulo não perdeu nada. Não ganhou os 3 clássicos que disputou no Campeonato Paulista. Isso, claro, traz uma indignação, uma tristeza ao coração do torcedor, mas nem Corinthians, nem Santos, nem Palmeiras, nem os demais times do Campeonato Paulista, especificamente, ganharam nada. E o São Paulo conseguiu o seu objetivo principal, que era classificar em primeiro no seu grupo. Então, assim, claro que o torcedor ele está chateado, ele tá vendo o Palmeiras como grande favorito, as conquistas do Corinthians recentes, né? O Santos sempre com bons times disputando, principalmente o Campeonato Paulista, e o São Paulo estagnado, parado no tempo, pelo menos aí há uma década, 9, 10 anos. Isso, claro, traz ao coração do torcedor uma aflição, uma tristeza. Sempre que você tem a intenção de mudar, a ideia é que você mude para melhor, né? Nem sempre isso dá certo.
A gente tem aí lições, principalmente no futebol, que dão demonstrações que a continuidade do trabalho, seja de técnico ou seja de time, dá mais certo que a troca constante. E você fala de continuidade, o acerto dele é até o final deste ano. Sim, a página já está virada, mas hoje foi uma demonstração de que não era o problema do técnico, assim, não foi o problema do técnico que perdeu o clássico. Estava insustentável porque ele não ganhava os clássicos. Mas não foi a derrota do clássico que culminou com a demissão do Dorival Júnior. Já tinha uma relação ruim. Toda hora reunião. E pelo menos das últimas vezes, antes da demissão, diziam que ele ia até 8 de abril, que quando é a final do Campeonato Paulista. Infelizmente isso não aconteceu. Sorte pro Aguirre. Espero que ele coloque o São Paulo no seu rumo correto, né? Mas também não adianta ele chegar agora, pedir 4, 5 contratações e começar novamente o trabalho de reestruturação coletiva, né? De ter 11 jogadores titulares e que possam ter o entrosamento ideal para o São Paulo voltar a ser o São Paulo Futebol Clube que todos nós conhecemos. Simon, fale então a respeito dessa, vamos chamar de virada de página do time do São Paulo, troca de técnico, porém, classificação bem encaminhada pela Copa do Brasil e definida no Campeonato Paulista, Simon. Preto, isso aí é velho no futebol brasileiro. O Dorival falava muito nas suas entrevistas, não é a cabeça do técnico. Parece que as pessoas querem demitir técnico no futebol brasileiro, mas não adianta. Futebol é resultado, sim, é bola na rede que conta. O São Paulo, o Dorival, por um lado, não estava acertando o time, não é? Algumas brigas. Mas se futebol é resultado, os últimos 4 jogos, São Paulo ganhou 3 e perdeu 1. Não, mas... Os resultados, nos últimos resultados eram bons. O problema é que perdeu mais um clássico, desculpa. Não, mas a nível do São Paulo, não é como você falou. É que hoje nós estamos, olha aqui, mostra que nós estamos de Grenal. 2-1 para mim. Não, como você falou, o São Paulo é uma grande equipe, tem uma enorme tradição, não é? E evidentemente que vive de títulos e de resultado. No futebol brasileiro é assim, jogar bem ou não jogar, tu tem que ganhar. Né? Embora o São Paulo tenha ganhou do CRB, encaminhou a classificação para a Copa do Brasil, deve passar de fase, mas não estava acertando o time. Muitas contratações que o Dorival não queria, enfim, e todo mundo falava quando é que vai cair, caiu. Né? Penso que a escolha foi muito boa, né? Nada contra o Dorival Júnior, que é um bom técnico, um cidadão acima da média, mas o Diego Aguirre fez um bom trabalho no Internacional, é um técnico experiente, que também já jogou lá no São Paulo, e eu penso que foi boa essa troca aí, e o São Paulo só tem a ganhar. Bom, ali, marcha fúnebre, 10 anos de humilhação, time sem vergonha, né? Desde 2008 teve aí uma Sul-Americana nesse período. Ozinho, para o elenco do São Paulo, para o time, o que representa essa manifestação? Olha, esse protesto antes de um jogo? Eu acho que, assim, minha visão é a seguinte: mesmo a saída do treinador não trouxe nenhuma paz com o torcedor, ou seja, não era só o treinador que a torcida estava insatisfeita, porque essa manifestação acontece com o anúncio já de um novo treinador. O Aguirre provavelmente amanhã vai ser apresentado. Vai ser apresentado amanhã. Né? Então o torcedor, ele está insatisfeito, por isso aí, são 10 anos, 9 anos. O São Paulo é muito grande, né? Eu atuei várias vezes contra o São Paulo e o São Paulo campeão do mundo, o São Paulo campeão de Libertadores, o São Paulo campeão brasileiro, tricampeão brasileiro na era do Muricy. Enfim, o torcedor, ele tá com aquele sentimento, como o Edmundo falou, vê o Palmeiras ganhando o título nacional, vê o Corinthians também, vê o Santos sempre numa Libertadores, e há aquela rivalidade no estado.
E o São Paulo está ficando para trás. Então, eu acho que essa manifestação é nesse sentido. E isso traz uma responsabilidade maior ainda para os jogadores. Porque agora o treinador saiu. Chega um treinador novo, né? Fica uma cobrança maior em cima dos jogadores e da direção, é claro, também. Eu vou jogar aqui para vocês a seguinte questão. Diego Aguirre assume o time do São Paulo. Insatisfação do torcedor, como nós vimos ali, apesar da situação do time, já disse aqui, classificado no Campeonato Paulista e próximo da classificação na Copa do Brasil. Quais são os principais pontos em que o técnico novo, Aguirre, pode mexer e corrigir o rumo do São Paulo? Isso está ao alcance do novo técnico? Eu acho que ele tem que trabalhar junto com o Raí, com o Ricardo Rocha, com o Lugano, para determinar uma maneira de... O São Paulo não tem um estilo. O São Paulo contrata pelo nome... Aliás, a escolha do Diego Aguirre, desse ponto de vista, ela é corajosa. No sentido de que não se escolheu o técnico pelo nome, que é mais difícil de você ter uma boa repercussão. Então você tem que ter como... Se você contratou o Aguirre, tem que ser porque alguém tem convicção de que ele é o cara que vai conseguir fazer uma equipe que jogue como o Raí quer, como o Ricardo Rocha quer, porque o Aguirre não bate no peito e serve de escudo, não tem uma coraça de aço como tinha o Rogério. Agora, o São Paulo tem que olhar para dentro de si. O problema do São Paulo está dentro do São Paulo. O problema do São Paulo, se você tem 14 técnicos em 9 anos, é porque tem uma coisa que está dentro do clube. Não é só... O técnico não chega com uma varinha de condão. Ele tem que trabalhar junto com o Raí, com o Ricardo Rocha, com o Lugano. Como é que vai se montar o time? Em quanto tempo vai se montar? Quais são os objetivos? Vai ganhar o brasileiro? Difícil montar um time agora, vai ser campeão brasileiro. A prioridade é ganhar a Copa do Brasil? É possível ganhar a Copa do Brasil. Não dá para pensar agora que ele vai chegar e ganhar o Paulista. Até pode ganhar. Mas se não ganhar o Paulista, você não vai demitir o cara porque não ganhou o Paulista. E passa muito, PVC, pelo estilo de jogo que ele vai adotar. Porque as sonoras do Dorival Júnior davam conta de que ele pedia jogadores de velocidade. E, ao contrário disso, o São Paulo trouxe Diego Souza, Nenê, que não Valdívia, que não tem essas características. Aí o Aguirre, a gente vai ter que ouvi-lo para ver. Não, meu time vai jogar com posse de bola. Vai ocupar espaço no campo adversário, vai ter a posse de bola e não vai precisar jogar de contra-ataque, não vai precisar de velocidade. Enfim, ou não. Se ele repete, não, eu vou passar todo mundo à frente da linha da bola, a gente vai priorizar o sistema defensivo, a gente vai explorar os contra-ataques. E aí não são esses jogadores, por isso que o PVC tem razão, tem que ser de forma conjunta, com os dirigentes, né? Com o elenco que já tem. E com o elenco que tem. Não tem dinheiro. Uma das não coisas tem dinheiro, essa. não tem jogador no mercado. O elenco é esse aí. Ele vai ter que chegar, conhecer esse elenco que ele tem. Por isso que no início lá eu falei, o entrosamento que ele tem fora de campo com o Lugano, com o Raí, com o Ricardo Rocha, por já se conhecerem, por já terem trabalhado junto, ou seja, como treinador, como jogador, vai ser fundamental. Essa cúpula vai ter que dar o suporte para ele, de mostrar para ele, o elenco é esse, nós temos os jogadores nas posições assim, a característica assim. Claro que ele conhece a maioria, porque ele trabalhou aqui no Brasil há bastante tempo. Agora... O próprio Jardim. Também. Agora, ele tem na mão um elenco de bons jogadores, mas não é um elenco equilibrado. Não é? Tem uma característica esse elenco, de jogadores mais lentos, com posse de bola, com habilidade, com técnica. Mas não tem a velocidade, não tem o homem de frente, não tem o pivô. O meu medo... Não tem laterais. O Reinaldo um pouco, mas pelo lado direito não tem esse lateral ofensivo, não tem esse lateral que faz essa ultrapassagem. Não tem equilíbrio esse elenco. Ele chega com a comissão técnica inteira ou só chega ele? 3 assistentes. Porque o meu medo... E o Jardim dentro. O meu medo é o modo de trabalhar. Medo não é a palavra, mas a preocupação
é uma readaptação no meio do caminho. Ao estilo dele. Ao estilo dele, porque... Os jogadores sair de um Dorival para um estilo diferente do Aguirre. Que é médio e longo prazo. E uma coisa que já está se questionando muito é que ele tem um contrato até dezembro e a perspectiva ou a possibilidade, uma ideia, uma especulação de que o Tabárez não fica na seleção do Uruguai depois da Copa do Mundo e que o Aguirre é um nome impossível para assumir a seleção do Uruguai. Quando o Cuca assume o Palmeiras e perde os 5 primeiros jogos, 6 primeiros jogos? 4 primeiros jogos. 4 primeiros jogos. Só para dar um exemplo. É exatamente isso. Aconteceu isso, eu estava no Figueirense, quando o Adilson Batista, um abraço para ele que eu não vejo há bastante tempo, o jeito de trabalhar completamente diferente. A gente já estava mal, perdeu os primeiros jogos, porque ele não dava coletivo, era um treinador extremamente tático. E a gente demorou ali, perdeu os primeiros jogos, né? quarto domingo. Quando a gente... Aí tiveram paciência com ele, não derrubaram logo ele, né? E aí o nosso time deslanchou e fez um excelente campeonato. Ele me posicionou de forma diferente. Eu estou citando só um exemplo que eu vivi. Mas você muda o seu jeito de treinar do dia para a noite. Tem treinador... que hoje o Zinho pode até me ajudar melhor nisso, que dá campo reduzido, Sim. Tem treinador que dá coletivo, tem treinador que dá rachão. Há uma possibilidade com a troca dessa mudança ser radical e os jogadores demorarem um pouquinho Os jogadores gostam do treino dele, tanto no Atlético quanto no Internacional, só que é diferente mesmo, ou seja, ele põe fita para marcar onde ele quer finalização, onde ele quer o passe, onde ele quer profundidade, onde ele não quer, mas os jogadores gostam do treino dele. Ô PVC, pessoal, eu não senti aqui convicção por parte de vocês. Eu não percebi de nenhum dos 4 aqui segurança com relação à mudança de técnico no time do São Paulo. Dizer assim, é o cara. Exatamente. Não percebi de nenhum de vocês. Né? Ninguém aqui adoçou o final de semana do torcedor de São Paulo. Mas deixa eu só concluir. Das opções que a diretoria do São Paulo tinha, Jorginho, o Leonardo, podem me ajudar aqui, Luxemburgo, Cuca, Diego Aguirre, foi a melhor opção? Ou vocês apostariam em outro nome para assumir o time do São Paulo? O PVC foi muito feliz, eu estou com ele. Eles foram ousados, eles não foram num medalhão, num cara que a torcida ia inquestionável, né? Eles apostaram num estilo de jogo, um estilo aguerrido, né? Pela nacionalidade. Ou aguerrido. Não, aguerrido. Aguerrido. Não, mas é que assim, quando a gente bingo. Quando a gente joga. Mas será que os jogadores vê um jogo lá aqui, tem por exemplo, esse estilo? Não, então, isso que eu estou dizendo. Quando a gente vê um Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, 2-0 lá do Corinthians. Primeira coisa que vem à cabeça, os jogadores do Palmeiras não jogaram com a vontade, com a determinação que se é necessária para um clássico. Aí depois tem o Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não ganhou nenhum clássico até agora porque não joga com aquela vontade, com aquela determinação. Pode até ser, não, eu acredito que a gente esteja enganado ao apontar isso como uma verdade absoluta. Mas ao trocar o treinador, a diretoria, ela quer uma mudança radical, de estilo, quem sabe. Eu acredito nisso. Eu acredito que a escolha dele foi pelo jeito dele, né? A fama, né, do Uruguai ter... Então você está apoiando? Eu apoio, mas essa resposta ela tem que vir dentro do campo. Treinador, ele não entra dentro do campo. Ele trabalha o dia a dia, ele pede, ensina, comanda, enfim. Mas são os jogadores que têm que dar a resposta. E os jogadores são os mesmos, entendeu? A gente só vai ter essa resposta no próximo clássico. Ou se o São Paulo, de fato, deslanchar, começar a fazer jogos maravilhosos e, afinal, ser campeão paulista. Que, com certeza, vai trazer para esse São Paulo
uma paz, uma tranquilidade para o resto da temporada. Então o que acontece, você vai falar já, PVC? Vamos só ouvir o que disse o Aguirre? Vamos. Porque ele já deu uma declaração aí e fala para o torcedor do São Paulo principalmente. Diga aí, Aguirre. Paulo, PVC. Eu acho que falta outra coisa para mim. Falta o São Paulo ter um jeito, entender que você vai contratar jogadores que venham para jogar um tipo de jogo. Eu contei aqui na sexta-feira, falando com uma pessoa de dentro do São Paulo na sexta-feira. Quer dizer, o São Paulo não tem um estilo. O problema é que o São Paulo demitiu o Dorival. A demissão do Dorival Júnior não é injusta. Não é injusta. O São Paulo, só em 1937 e em 2010, perdeu todos os clássicos do Campeonato Paulista. Na fase de classificação, perdeu todos os clássicos de novo. Não acabou o campeonato. Ele pode terminar ganhando algum clássico ainda nas semifinais ou finais. Pode ser campeão. Pode ser campeão. Agora, não é injusta a demissão do Dorival. Agora, se você pensar que são 14 técnicos em 9 anos, então tem alguma coisa que está errada ali dentro. E aí eu ouvi assim, não, mas e o Palmeiras? O Palmeiras não demite também? O Palmeiras troca, mas o Palmeiras não é modelo hoje. O modelo hoje é o Corinthians, que troca pouco e ganha muito. E quem trocava pouco e ganhava muito na década passada? São Paulo. O São Paulo. Por quê? O São Paulo, quando trazia o Aloísio, que o torcedor falou assim, quem é o Aloísio Chulapa, que jogou aquele que jogou no Flamengo, ele vinha para um modelo de jogo. Então, não tinha festa na chegada do jogador, tinha festa no final do campeonato. E isso está faltando no São Paulo. Então, não é raça, disposição, vontade. Claro que tudo isso pesa. Mas o que está faltando para o São Paulo é entender, você vai montar uma equipe para jogar dentro de um plano. Você vai acertar e errar, claro. Mas você vai trazer, se você tiver um plano de jogo, se você tiver um jeito de jogar, a chance de você errar diminui. O São Paulo está errando muito e mudando muito. Sabe? A quantidade de diretores de futebol, a quantidade de técnicos, a quantidade de jogadores, a quantidade de times formados. Um era no primeiro turno, que era diferente do segundo turno, é diferente do Campeonato Paulista e o que tem de igual, que não ganha. E continua assim. Simon, Diego Aguirre, na sua opinião, diante dos outros nomes que o São Paulo tinha aí à disposição no mercado, foi a melhor opção? Eu acho boa, porque não tem hoje no futebol brasileiro um cara que chega lá e mata no peito e diz assim, ó, a responsabilidade é dele, tá? Com exceção do Tite, que é uma unanimidade nacional. Não teria. O próprio Luxemburgo, que tem uma enorme tradição, vários títulos, enfim, ultimamente não tem feito trabalhos que leve a títulos. Então não teria esse nome, na minha opinião. Os outros citados, bons técnicos. Agora o Aguirre, eu acompanhei o trabalho dele, principalmente lá no Internacional, ele foi muito bem, foi muito bem. O problema é que ele caiu no Internacional porque a diretoria não queria e o cara que contratou ele acabou, infelizmente, por uma fatalidade, falecendo, né? Jovem ainda. Mas era ele que era o diretor de futebol que trouxe o Aguirre. E o Aguirre não ficou por causa disso aí. Mas no mais, o Internacional jogou bola. O Internacional foi longe na Libertadores. Então, acho que é uma característica diferente que tem tudo, sim. Porque tem bons jogadores, né? E falta, evidentemente, o número 9, mas ele vai, com certeza, vai dar um padrão tático para essa equipe com esses jogadores que estão aí. Para você, Zinho, o novo comandante do São Paulo, Diego Aguirre, diante das opções que tinha o time do São Paulo, como é que você considera a contratação do Aguirre? Boa? Assim, eu continuo falando, eu acho que eu não sei se essa cúpula Lugano, Raí e Ricardo Rocha tinha convicção de mandar o Dorival embora agora. Acho que saiu por causa da pressão toda que se instaurou com imprensa, com torcida, em cima da diretoria, os conselheiros que ficam em cima do presidente, né? Então, e aí com perdas de clássico, fez com que eles tomassem essa decisão. Mas eu acho que eles não tinham, esse não era o plano, demitir o Dorival agora. Agora o Dorival saiu, essas opções, eu não conheço profundamente o trabalho do Aguirre, né? Os trabalhos que ele fez aqui, ele ganhou um título gaúcho, né? Então, assim, também não tem esse currículo de conquistas e de trabalhos maravilhosos para que eu tenha a convicção de falar, era o cara para dar jeito no time do São Paulo. Não tenho essa convicção. Espero, desejo sucesso para ele, né? É um cara sério, a entrevista dele é bem legal, gostei do jeito que ele elogia a estrutura do São Paulo, chama a torcida, muito legal, né? Mas eu gostaria de esperar mais tempo para ver o desenrolar do trabalho dele com esses jogadores, com esse elenco. Eu estou com o que o PVC falou.
O problema é que eu não vejo o São Paulo convicto do que quer fazer. O que ele quer fazer? Qual é o modelo de jogo? Contrata os jogadores, mas sem uma definição de posicionamento, de estrutura de trabalho, de organização de trabalho. Então isso complica para todo treinador fazer o seu melhor trabalho. Então eu desejo sucesso para ele. Acho que os treinadores que estavam aqui no Brasil, os citados, teriam totais condições igual a ele, não estão abaixo dele. Vanderlei, Jorginho, todos esses poderiam ser o nome também. Agora a escolha foi pelo Aguirre, eu espero que ele implante isso. Agora o que ele falou ali, raça, personalidade. Personalidade os jogadores de São Paulo tem jogadores ali com personalidade. Agora, a característica de raça, de futebol assim, de estilo do Aguirre, eu não sei se o elenco do São Paulo tem esse estilo. Só uma coisa que eu ia falar. Fala. Que eu sei que o contra-argumento é assim. Mas ninguém no Brasil tem essa maneira de jogar. É verdade. Mas o São Paulo em 2006, 7, 8, 5 tinha. Ainda que desse sorte, né? Porque, por exemplo, o Borges não tem nada a ver com a Luiz Chulapa. O atacante. Né? Mas a maneira de jogar da equipe era a mesma. O Borges, o Aloysio, marcava a saída de bola, dificultava o adversário. O Aloysio tinha uma peculiaridade que o Aloysio falava assim, uma vez, um repórter amigo meu... E quem era o treinador? Assim, era o Muricy e antes o Autuori. E antes o Cuca, que começou a montar esse time. O Aloysio tinha uma coisa que era assim, eu estou discutindo essa história de marcar a saída de bola, dificultar o zagueiro. Uma vez um repórter amigo meu virou para ele e falou assim, pô, Aloysio, que partida que você fez, hein? 2 gols. Eu gosto mesmo quando não faço gol. O Aloysio, como assim? Não, eu gosto quando dou passe, quando seguro o zagueiro. Eu gosto mesmo quando não faço gol. É o único centroavante que eu conheci que gostava quando não fazia gol. Era o Luiz Chulapa. Bom, daqui a pouco nós estamos falando aqui do time do São Paulo, tem técnico novo, aliás, uma curiosidade, nos últimos anos os estrangeiros, né, assumiram o São Paulo, o Osório, o Balsa e agora o Diego Aguirre. Daqui a pouco vamos falar do dia de Gustavo Scarpa. O pessoal já está cobrando a gente aqui para falar do Scarpa, o dia dele hoje, através do Twitter. Mas agora... falam no microfone Fox Sports, jogadores do São Paulo, afinal de contas, vitória do Tricolor, 3-1 e de virada para cima do Red Bull.